Olá! Oi, Gutá, tudo bem? Tudo bem? Hélio Beltrão, senhoras e senhores! Boa Ai, noite, Hélio, que Gutá. alegria! Alegria é toda minha, o prazer é Nossa, meu. nossa, que honra! Muito obrigada, Hélio, por ter aceito o convite. Nossa, eu estou Imagina. aqui realmente o coração em festa. Obrigada mesmo, de verdade. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar com você. Obrigada. Pessoal, eu acredito que todos aqui conheçam o Hélio Beltrão, mas vai que tem alguém aí que está vendo o Hélio pela primeira vez, então eu vou fazer uma breve apresentação. O Hélio Beltrão é engenheiro, com MBA pela Universidade de Colômbia, em Nova York, empreendedor, investidor, colunista da Folha de São Paulo. Inclusive, eu só assinei a Folha para poder ler a sua coluna, porque nem sempre eu conseguia ler nos stories, que ele também compartilha lá. E ele também é fundador, presidente do Instituto Mises Brasil, que eu também sempre acompanho, e é também o fundador da LVM Editora, que editou o livro aqui, que nós vamos estudar esse mês. Então, Hélio Beltrão, muito obrigada. É realmente uma honra ter você aqui com a gente, viu? O prazer é o meu, Gutá. E que legal que você assinou a Folha. Você deve ser uma das poucas liberais que lê a Folha para ler. Lá, o divertido lá é falar para a esquerda, né? A esquerda fica muito irritada com o que eu escrevo. Então, mas e é isso mesmo, a gente precisa ocupar os lugares, né, Hélio? Se a gente Sim, ficar só falando para os mesmos, a gente não vai expandir o movimento, né? é verdade, é isso aí. Eu acho que essa é a estratégia. Não adianta nada falar só para as mesmas pessoas. É isso aí. Bom, e para quem não me conhece ainda, eu sou Guta Pini, eu sou advogada e eu tenho feito esse trabalho aqui nas redes sociais de divulgar aí as ideias liberais. E Hélio, esse projeto que eu te chamei para fazer aí a abertura, o projeto Era uma Vez, ele tem o objetivo de popularizar livros fundamentais para o entendimento do pensamento liberal, mas ele também tem um outro objetivo, que é de mostrar para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, que o liberalismo não é uma coisa só para economista, quem fez faculdade de economia, quem está aí nesse meio, que não. Que nós, pessoas normais, indivíduos normais, a galera do dia a dia, que toca a sua vida, todos nós somos capazes de compreender essas ideias e essas ideias são para nós. É justamente para tornar a nossa vida melhor. Então eu faço vídeos sobre os capítulos dos livros, mas não é como um clube de leitura. Eu vou contando como se fosse uma historinha. Por isso que era uma vez. Então, no vídeo vai tendo imagens, vai tendo figuras. Então, assim, a pessoa nem vê o tempo passar. Então, não é aquela coisa, o autor nesse parágrafo ele disse isso. E agora, não. Eu vou contando uma historinha com Que base no legal. que está. Pois é, e Que aí o pessoal tem bacana, gostado. excelente, excelente projeto, parabéns. Obrigada, eu estou muito feliz aqui de contar com você aqui nessa abertura. E eu escolhi o livro As Seis Lições, nessa edição do projeto, porque foi um livro realmente divisor de águas na minha vida. Quando eu li, eu falei, meu Deus, como faz sentido, né? E quando eu vi aqui o índice, os temas abordados, eu falei, gente, eu não vou dar conta, acho que é muito difícil isso aqui. E foi completamente o contrário. À medida que eu ia lendo, mais eu ia percebendo quanto aquilo fazia sentido e como foi bom para mim. Mas o tema da nossa live, nós vamos entrar no livro também, claro, e você fica bem à vontade, mas nós vamos falar sobre o autor do livro. Quem foi Ludwig von Mises? Só que a gente sempre fala que a gente precisa defender ideias, que a gente não tem que ficar focado nas pessoas. Então, por que então que a gente vai falar de uma pessoa? Por que nós vamos falar do Mises? E nós que estamos começando aqui nesse entendimento das ideias da liberdade, trabalhando pela divulgação, eu, tá, Hélio? Que fique bem claro, eu. Estamos juntos sempre. A gente vai encontrando desafios também, dificuldades, às vezes a gente acha que é impossível, que não vai dar. E conhecer as histórias das pessoas que vieram antes de nós, conhecer os desafios que eles enfrentaram, que, nossa, na maioria das vezes foram muito maiores do que os nossos, o tempo era outro, as dificuldades eram outras, e eles seguiram até o fim da vida.
Então, essas histórias, conhecer essas pessoas, isso eu acredito que nos inspira, que nos dá aquele ânimo de seguir. Então, é por isso que eu entendo que nós precisamos falar dessas pessoas que carregaram a chama da liberdade para que ela chegasse até nós. Então, agora, eu queria passar a palavra para você, então, nos levar nessa jornada aí. Quem foi Ludwig von Mises? Eu vou falar já, mas você falando sobre essas adversidades, eu me lembrei imediatamente do lema do Ludwig von Mises sobre adversidades, que era uma frase, uma citação do Virgílio, né, o latino, romano, lá de trás, 2000 anos atrás, que o Mises lembrou muito quando ele teve, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, teve que servir na Primeira Guerra Mundial. Depois que ele já era um autor famoso, por ter lançado este livro aqui, que eu devo ter aqui, ó. Esse livro aqui, ó, A Teoria do Dinheiro dos Meios Fiduciários, The Theory of Money and Credit. A gente vai falar sobre tudo isso. Ele lançou em 1912, mas logo em seguida teve a guerra, e ele teve que lutar na guerra. E a frase do Virgílio era a seguinte, vou falar em latim primeiro e eu traduzo. Tu ne cede malis, sed contra audenti orito, que é, não ceda às adversidades, aos reveses, ao mal, não ceda ao que te fere, sed contra audenti orito, mas seja ainda mais audacioso para enfrentar a adversidade. Então, enfrente a adversidade com ainda mais audácia. Então, essa era a frase que ele adotou, porque ele, naquela Segunda Guerra Mundial, ele pensava, caramba, como é que eu vou sair dessa? O que vai acontecer do mundo? O que vai acontecer comigo? E ele ficava lembrando dessa frase. Naquela época, todos eles aprendiam muito latim, tinha educação clássica, então eles conheciam bem e essa frase. Então, Mises era muito especial, era um ser humano muito, muito especial. Então, vou começar falando um pouquinho dele aqui, então, que eu acho que... Bom, ele mudou minha vida, né, Guta? Eu não conhecia... isso conta pra gente. Conta essa bastidora aí. Então, eu não conhecia... Eu tinha 30 anos de idade, eu não conhecia o Mises. Eu estava fazendo 30, 29, 30, e por acaso, eu, numa livraria do Rio, encontrei um livro embolorado, lá escondido, que era do Hayek, que era a desnacionalização do dinheiro. Só que o livro tem na bibliografia citações ao tal do tal Mises. E aí eu descobri o Mises, fiquei maníaco, tanto pelo Hayek, mas mais pelo Mises ainda, e depois pelo Rothbard e todos os outros, e li tudo. Mas o Mises me encantou profundamente pela sua clareza de ideias. Logo inicialmente, quando eu li 6 lições, logo no início, já comecei a ler Ação Humana desde o início, e é incrível a clareza de raciocínio que o Mises tem, esse velhinho, gente boa, e realmente ele mudou minha vida. Eu teria sido outra pessoa completamente diferente se eu não tivesse achado aquele livrinho na livraria Argumento, no Rio de Janeiro, né? Bom, mas o Mises, ele ainda é um cara do século XIX, e na virada do século XX, ele estava com uma educação, já estava indo para o lado esquerdista, intervencionista, e por acaso, na hora que ele foi fazer o doutorado dele na Universidade de Viena, ele foi bater Não, um pouquinho antes do doutorado, ele descobriu o livro do Karl Menger, que é considerado o fundador da chamada Escola Austríaca de Economia, que não tem nada a ver com a Áustria, só vale para o mundo inteiro. Chamam de Escola Austríaca porque os fundadores dela, naquela altura, estavam na Áustria, principalmente o Karl Menger. E quando ele leu aquele livro, deve ter tido um efeito muito similar ao livro do Mises para mim. Ele falou, caramba, o que eu penso não tem nada a ver. E ele acabou indo fazer... Só um ponto. Nem o Mises
escapou dessas ideias intervencionistas, né? Quando Não. eu li que ele também, eu fiquei impressionada, porque eu sabia do Hayek, que inclusive mudou o pensamento quando encontrou o Mises, mas eu não imaginava que o Mises também. Então, gente, tá tudo bem se você for intervencionista, porque nem o Mises É saiu verdade. ileso, né? O primeiro livro dele, que se não me engano foi fruto da dissertação dele, era um livro claramente intervencionista, meio esquerdista e muito inconforme com uma escola de economia que existia na época, chamada escola histórica, historicista, Sim, talvez em português é isso, escola historicista de economia. É uma escola que já morreu, mas era muito famosa na época, muito em voga na época. Mas aí ele foi parar no doutorado ou pós-doutorado com Eugen von Böhm-Bawerk, que foi professor dele também. O Böhm-Bawerk tinha sido aluno do Menger e o Mises foi ser aluno do Böhm-Bawerk. Aí ele foi para o lado, aí ele virou um seguidor tanto do Karl Menger quanto do Böhm-Bawerk, só que ele foi um sim, seguidor diferente, porque ele revolucionou mesmo o pensamento original da escola austríaca até então. Ele levou a escola austríaca para outros caminhos. E esse livro que a gente acabou de mencionar, a Teoria da Moeda dos Meios Fiduciários, que ainda é usado como referência, ele integra, engraçado, ele integra a moeda, era uma coisa que não tinha acontecido até então. Já existia, Guta, uma microeconomia sofisticada na época, depois da tal revolução marginalista. Não vamos entrar aqui no mérito, mas a microeconomia tinha avançado muito. Mas não havia ainda uma explicação microeconômica do dinheiro, do crédito. E o Mises fundou essa ciência. E como era diferente do que um pouco diferente do que o Menger e Böhm-Bawerk falavam, eles não entraram nisso e talvez não tenham nem concordado muito, o Mises acabou fundando um novo ramo da escola austríaca de economia e daí partiu. Mas logo que ele escreveu em 1912 esse livro, ele foi parar na guerra, né, como a gente falou. E aí ele era judeu, né? Então tinha ainda essa questão mais complicada. A Primeira Guerra ainda não tinha isso como um centro do problema, mas os uhum, judeus já eram muito discriminados mesmo nessa época. Ele nasceu e cresceu em Lviv, que era parte do Império Austro-Húngaro, mas não é hoje na Áustria, né, na parte húngara, na Galícia, a Galícia que é parte da Hungria, não a Galícia da Espanha, a outra Galícia. E aí foi para a guerra, e depois da guerra ele voltou a escrever livros, e logo ele escreveu em 1920, ou seja, logo em seguida do fim da guerra, ele escreveu já uma nova tese que mudou o mundo, basicamente, que é a impossibilidade do cálculo em uma comunidade socialista. Até então, o socialismo ele era confrontado pelas pessoas como algo assim, não vai funcionar o socialismo porque você vai ter caronista. Não tem incentivo para a pessoa trabalhar, porque no socialismo você vai receber do outro. Então, essa era a crítica do socialismo. uhum, Uma crítica teoricamente rasa. Porque os socialistas falam, não, mas se eu conseguir animar as pessoas para fazer isso, então está tudo certo, vai dar certo, então, o uhum. socialismo. E o Mises, ou seja, no fundo, os críticos do socialismo estavam dizendo que na prática não ia funcionar direito, mas que podia, mais um sistema viável, só que na prática não vai funcionar bem. Tudo bem, é uma crítica interessante, mas teoricamente Faltava aquele porquê, né? faltava um porquê. Faltava, né? E o Mises escreveu esse porquê nesse paper, que depois virou o livro Socialismo. Socialismo. Né? Ele expandiu esse paper e fez um livro, onde ele dizia o seguinte, olha,
não é só na prática, não é só um problema de incentivo. Na teoria também não tem a menor chance de dar certo. Na sua base não pode dar certo. Porque ele diz o seguinte, no socialismo, a definição do socialismo formal é que os meios de produção estão nas mãos do Estado, né? Então, ou seja, todas as fábricas, todas as matérias-primas, todos os equipamentos, está tudo na mão do Estado, né? Se está tudo na mão do Estado, você não precisa ter compras e vendas. Não existem compras e vendas de produtos. Você não precisa comprar e vender trator, grãos, fertilizante, porque está tudo dentro, já é do Estado. É só transferência interna dentro do organismo estatal, certo? Se é só transferência interna, você não tem estabelecimento de preços para cada um dos produtos. Você não sabe qual é o preço do fertilizante, o preço do... Né? E como você sabe, os preços são representativos, né, Guta? É como se fossem sinais do trânsito. Se o preço é alto, está falando, olha, oportunidade de a gente fabricar aquilo e ganhar dinheiro. Se o preço está baixo... Ele tem uma função informativa, né? Isso, e de coordenação. E é uma informação fundamental para as pessoas, para os empreendedores e consumidores saberem o que está em falta e o que está abundante. Mas só que no socialismo não existe o preço, porque está tudo dentro do arcabouço estatal. Se não existe preço, você não sabe o que produzir e para quem. Por isso que nos países socialistas, muitas vezes sobrava trator em um lugar e faltava fertilizante no outro, porque era o burocrata que ficava decidindo para onde ele mandar a coisa, centralmente, né? Então, ele mostrou, estou simplificando muito a tese do livro dele, perdão, Ludwig von Mises, mas essa foi a tese central dele. Não, nem na teoria isso pode funcionar. Essa tese, quando surgiu, imediatamente gerou um desespero entre os socialistas, que passaram 15 anos tentando contrapor a isso, e aí o Oscar Lange chegou numa suposta solução, que não era solução de coisa nenhuma, e depois, quando caiu o muro em 1989, alguns socialistas falaram que Mises estava certo o tempo inteiro, né? Mas veja que só até agora eu já citei duas obras que podiam dar prêmio Nobel para o Mises, né? Então, sim. E a gente ainda nem começou. Estamos em 1920 ainda, né? Ainda estamos em 1920 e ele já ganhou, na minha opinião, 2 Nobel. Bom. Porque ele previu, Hélio, ele previu o colapso, né? 70 anos antes. Foi um gênio. Ele disse que isso não pode funcionar, é impossível de funcionar, não só na prática, mas também na teoria. E por isso é obrigado a ruir, por falta de capacidade de coordenar as vontades das pessoas com a produção das coisas. Então, por definição, isso não tem como funcionar em tempo algum. Até durou mais tempo porque os socialistas não eram burros e ficavam copiando o preço dos outros países. Na tabela deles, onde ele decidia lá, deixa eu ver a tabela onde eu vou botar, o que eu vou mandar não sei o que para onde, ele botava lá na tabela, peraí, se a gente considerar o preço disso, quem sabe a gente pode simular o mercado. E eles também deixavam um mercado ali, um mercado negro, né? Um mercado paralelo, funcionando ali, que foi o que também permitiu que durasse um pouco mais, né? Não é que eles deixassem, né? É que o ser humano cria o mercado paralelo quando falta produto. Eles gostariam de liquidar o mercado paralelo. Como todo estatista sempre quer liquidar, por exemplo, o mercado paralelo de dólar no passado, né? Agora a gente é mais aberta, né? Mas quando o Brasil controlava o câmbio, imediatamente surge o mercado paralelo de dólar. O que os políticos, burocratas mais queriam é fechar o mercado paralelo, abolir o mercado. Mas não existe. Os seres humanos continuam tentando descobrir a melhor forma de se proteger, de operar e tal. Bom, mas aí, logo em seguida, ele escreveu o livro Liberalismo, ele escreveu...
uma outra coisa. Nessa época, ele começou a crescer muito e ele foi nomeado para chefiar a Câmara de Comércio da Áustria. E a Câmara de Comércio da Áustria, o chefe da Câmara de Comércio, que era ele, tinha um peso quase um ministro da Fazenda. Era o principal assessor econômico da Áustria naquela época, do Império Austro-Húngaro. E nessa época tem um Mises que pouca gente conhece, que é um Mises prático, que fala das coisas do dia a dia. É como eu faço na Folha, falando das notícias que estão saindo, do que está acontecendo, que não pode fazer isso e aquilo, é que a gente costuma conhecer o Mises pelas grandes ideias teóricas, né, Guta? Mas tem, olha só, esses livros que foram descobertos só depois de 1990, quando caiu o muro, né? Olha que beleza de livros, ó. São 3 livros sobre as coisas que o Mises defendia e escrevia quando ele era, entre aspas, o ministro das Finanças, o equivalente a isso na Áustria. Agora, esse trabalho só ocorreu, vou deixar para falar aqui mais na frente, que é quase um milagre. Acharam isso em Moscou. E eu vou explicar como assim acharam em Moscou. Acharam em Moscou o negócio do Mises, ele já foi para Moscou? Não, não foi para Moscou. Mas estava lá e só foi editado agora, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, uma série de trabalhos que a gente não conhecia do Mises. Mas eu estou me adiantando demais. Vamos voltar um pouco no tempo. E aí ele escreveu mais 2, 3 livros nesse período, se tornou o cara mais influente em política econômica na Áustria, conseguiu segurar a onda para a Áustria não fazer hiperinflação como a Alemanha fez, conseguiu segurar a onda para a Áustria não ser tão intervencionista como a Alemanha ou outros países na época. Então ele estava ali num governo, era quase como se fosse um Paulo Guedes, né? Num governo que estava querendo ir para o outro lado, ele estava tentando segurar as coisas na medida do possível, né? Aliás, eu acho que o Paulo tinha que ler esses livros aqui para ver como é que Então, se saiu dessa, porque ele era também uma espécie de enclave dentro de um governo que pensava um outro troço. Esses livros aqui ajudam muito a entender isso. Bom, mas aí, num determinado momento, já no início da década de 30, ele percebeu que o clima estava esquentando, né? E a Alemanha tinha aquela ideia do Anschluss, que era a anexação da Áustria. Sempre quiseram fazer a anexação da Áustria. Então, ele resolveu aceitar um convite para lecionar na Suíça, que era mais segura, né? Mais só um adendo, Hélio. Para quem não pegou ainda, o Mises era judeu, galera. Então a coisa estava esquentando, que o Hélio está falando, é nesse sentido. A influência nazista ali sobre a Áustria estava crescendo. Então o Mises começou a ver que ele tinha que ficar esperto, né? Isso, exatamente. O Mises entendeu que a qualquer momento podia a Áustria ser anexada pela Alemanha e o primeiro que ia dançar seria ele. Porque menos por ele ser judeu, hein? Eu já vou explicar essa história, mas muito mais por ele ser um inimigo das ideias do nazismo e do fascismo. E ele já estava muito conhecido, né? Exato. Ele já era muito conhecido pelos cargos que ele tinha, pelos livros que ele tinha escrito. Então, ele era considerado inimigo. Então, alguns anos antes da guerra, já com os nazistas no poder, o Hitler enviou o Himmler com um séquito de oficiais e soldados para Viena, secretamente, para prender e levar para a Alemanha uma lista de 10, 15 inimigos da Alemanha. Veja bem. E aí chegaram lá e bateram no apartamento do Mises, vazio. Vazio, ele não estava lá, mas a biblioteca dele estava toda lá. Fazia 2 dias que ele tinha ido embora. Quando eles bateram lá, né? Boa pergunta, já não lembro mais. Você sabe que tem aqui, Foi você que escreveu aqui. Exato. Foi eles bateram lá no dia 13 de março e o Mises saiu no dia 11 de março. Eu só não me lembro, bem lembrado, claro, eu escrevi, então eu deveria saber, mas esse livro já tem mais de 15 anos. Eu só não me lembro se isso foi porque ele voltou da Suíça para uma visita. Eu acho que foi isso. Ele voltou para preparar o casamento com a Margit.
Isso. E os nazistas, ainda bem, não sabiam que a Margaret era a noiva dele, Margaret. namorada. Ainda bem, porque a Margaret ainda estava em Viena e eles podiam ter pegado a Margaret. Só que Sim. eles não sabiam disso. E aí, o que aconteceu? Depois dos nazistas, primeiro não encontraram o Mises, ficaram lá alguns dias, e aí fizeram uma segunda visita para pegar tudo. Roubaram todas as coisas dele. E a Margaret foi embora para Genebra também, onde o Mises estava. E aí o Mises ficava brincando. Os nazistas vão usar os meus livros como lenha, né? E tal. Né? E era uma coleção grande, ele tinha vários livros importantes. Alguns poucos, mais raros, primeira edição, ele levou com ele, que foi o que sustentou ele quando ele foi para os Estados Unidos. Ele deixou com o Hayek, para o Hayek vender isso na Inglaterra para ele, fazer uma graninha. Ele teve que vender os livros dele, veja bem, Guta, para sustentar. O Hayek, amigo dele, né, tinha sido aluno dele, fez isso. Então, aproveitando que eu mencionei o Hayek, eu quero dizer que logo depois que ele escreveu o Socialismo e que ele estava desenvolvendo cada vez mais a teoria dele da moeda e dos ciclos econômicos, ele, então, já com poder, porque ele, como chefe da Câmara de Comércio da Áustria, ele criou um Instituto dos Ciclos Econômicos e botou o Hayek para ser o chefe e desenvolver isso. Porque era uma teoria dele, mas o Hayek, como aluno dele, se interessou no tema e quis estudar isso. E aí ele falou, tá bom, eu vou fazer um instituto para você, né, que se chama Instituto do Ciclo Econômico. O Hayek foi mandado para os Estados Unidos para ver o que os americanos estavam fazendo e tal. E aí a teoria austríaca dos ciclos econômicos nasceu e foi desenvolvida, né? Porque tinha sido fundada por aquele livro que eu mostrei já, que é a Teoria da Moeda do Crédito, e aí Mises e Hayek desenvolvem cada vez mais a teoria dos ciclos econômicos, que diz o seguinte, olha, simplificadamente, olha, na época do boom, do grande crescimento, que era os anos 20, né, que era considerado, nos Estados Unidos, se chamava The Roaring Twenties, os vibrantes anos 20, que teriam uma permanente prosperidade. E o Mises falou, não, essa prosperidade não vai ser permanente, porque o governo americano, o Banco Central americano, está imprimindo uma quantidade de dinheiro danada e é isso que está dando momentaneamente essa animação no mercado. E aí, quando estourou em 29 a tal da crise da Bolsa, que depois se tornou a Grande Depressão, viram que, poxa, peraí, tem uma coisa nessa teoria também, mais uma teoria do Mises que está se provando correta, que ele explica. Então, os keynesianos diziam, quando tem a recessão, você tem que imprimir, tem que gastar, o governo tem que gastar. E o Mises dizia, olha, na época do boom, você não imprime dinheiro, e na época que, por acaso, vier uma recessão, você deixa o mercado, seja laissez-faire, não intervencionista, deixa o mercado corrigir o mais rápido possível, porque isso é o melhor que você pode fazer. Mas o mais importante é você não imprimir o dinheiro na época das vacas gordas. Né? E isso era o contrário de toda a tese que vinha agora sendo criada, que é a tese keynesiana, que começou ali em 1930, com o livro do Keynes, e o Hayek já tinha sido convidado aí em 1930, 31, se eu não me engano, para ir lecionar também, foi esperto, deixa eu me embora dessa tal de aula, para ir lecionar na London School of Economics. Quem chamou ele para lá? Um aluno do Mises, porque, agora eu vou voltar de novo um momento, o Mises tinha um seminário exclusivo para grandes mentes na década de 20, que treinava esses caras todos, que vinham de vários lugares do mundo, inclusive, para estudar com o Mises. Um deles era esse Lionel Robbins, que virou um cara muito famoso, tá? Vale a pena vocês conhecerem, e convidou o Hayek, então, para ir ser professor na London School of Economics. Enquanto isso, o Keynes estava lá em Cambridge, se não me engano, fazendo aquelas ideias malucas dele.
E ele era um cara cada vez mais influente, um cara muito inteligente. Tinha escrito, Keynes, um tratado interessante que falou sobre a questão do Tratado de Versailles, que ia dar errado, né? Porque eles puniram a Alemanha de uma forma muito severa, impondo uma multa, porque a Alemanha perdeu a guerra, várias vezes o PIB que eles tinham que pagar, e isso, claro, gerou um ressentimento que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Nisso o Keynes estava certo, quando ele falou de O política. Mises também falou sobre isso. Falou, mas o Keynes ficou mais famoso com esse livro que ele Hum. falou sobre isso. Mas aí o Keynes voltou para a tal da economia, e o Hayek sempre disse que o Keynes nunca foi um economista, não entende economia, e aí começou a desenvolver, em 1930, as ideias que culminaram em 1936, na tal teoria geral, né, dele, que revolucionou aí o pensamento econômico e basicamente destruiu as ideias liberais. A verdade é Sim. essa, destruiu as ideias liberais. Enquanto isso, né, o Hitler estava se assanhando, e quando chegou em maio de 1940, como vocês sabem, aconteceu a Blitzkrieg, quando o Hitler, a Alemanha, invadiu uma opção de países ao mesmo tempo. Deixou a Suíça no meio, invadiu todo mundo e deixando a Suíça no meio. Né? A Suíça não é nada boba, ela se colocava como neutra, mas você só consegue permanecer como neutro, não ser invadido, se você tem alguma coisa aí. E o que eles tinham é que todos os suíços tinham o seu rifle em casa. É muito difícil. E uma economia descentralizada. Não é que você possa tomar assim, tipo, governo central, e aí você vira dono da Receita Federal. Cada cantão mandava lá nas suas coisas. O Hitler falou, essa confusão eu não quero, não. Essa é a minha interpretação, pelo menos. Uma opção de gente que entende de história vai dizer, olha, ele está falando besteira. Mas a minha interpretação é que não é fácil lidar com um país onde quase todos os homens, pelo menos, têm um rifle em casa. Como é que você vai lidar Aham. com uma invasão num país desse? Bom, Sim. invadiram e o Mises ficou cercado. Ele estava ali, não podia sair da Suíça. E depois de um ano, a Suíça já falava, ô Mises, os nazistas, a pressão é gigante para eu te entregar e não renovar o teu visto. Gigante. E ele, sabendo disso, resolveu fugir escondido, junto com outros judeus, em estradas secundárias pelo sul da França e tal, a França que já estava invadida, aquela coisa. Uhum. Isso acabou indo parar nos Estados Unidos. Né? Então, e E lá... só um detalhe, Eli, que eu queria trazer aqui. O Mises era um gênio mesmo. Ele falava alemão, polonês, francês, ele Latim, conhecia latim, ele conhecia o alfabeto cirílico também, que dava origem a 6 línguas eslavas: o bielorrusso, búlgaro, macedônio, russo, sérvio e ucraniano, mas ele não falava inglês. Ele tinha dificuldade com o inglês. Aí, quando isso está aqui na apresentação do livro As 6 Lições, pessoal, que a gente vai tratar aqui nesse mês. E aí, quando ele foi para a Suíça, fugido lá de Viena, já saindo lá para ficar longe aí da ameaça nazista, quando ele foi dar aula lá na Suíça, ele optou por dar aula em inglês. Ele começou, então, a se aprimorar no inglês, já prevendo que em algum momento ele teria que ir ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, então ele tinha que falar inglês. Então, já prevendo, né? E aí chegou previu, no mas não momento adiantou nada, ele continuava falando mal pra caramba. É legal. mal. Não adiantou quase nada. Mas não sei o que teria acontecido se não tivesse dado aula em inglês. Porque até o fim da vida eu entendo que ele só falava que ele é alemão. Parecia um Einstein falando. É, Deixa eu aproveitar. Você mostrou o 6 Lições, que é o mais vendido. Mas a gente tem mais de uma edição dos 6 Lições. Olha tem, a né? postura Uhum. dessa aqui, ó, que é bem mais grossa que a que você tem, para os curiosos, para os CDFs que estão por aí. Porque essa aqui é o que a gente chamaria de Scholars Edition,
a versão mais sofisticada, que tem vários prefácios e pós-fácios, Sim. quer ver? Que contextualizam muito mais do que esse que você tem. Então, por exemplo, tem a apresentação do Murray Rothbard, tem um prefácio do professor Biratan Iorio, tem a introdução da Bettina Bean-Greaves, que foi que tomou Traduziu a notas primeira, dessas né? palestras e fez esse troço acontecer. Depois você tem um pós-fácil do Alex Catarino, etc. Então, aqui, quem quiser o Scholars Edition, a edição de estudo mais profunda, com todas essas novas informações, também tem disponível aí, todas as livrarias, Amazon e todas as outras aí também. Legal. Mas então vamos seguir. Aí ele foi para os Estados Unidos. Isso, e lá ele teve o seu melhor momento, mas ele chegou lá sem nada, só com a roupa do corpo e com a Margaret, e não tinha nenhum apoio, basicamente. Eu te contei sobre a história da venda dos livros usados dele e pediu para o Hayek. Quem conhecia ele já desde a década de 30 foi o Henry Hazlitt, que era um jornalista e colunista do New York Times, que o admirava. E ele conheceu Mises por uma tradução, se eu não me engano, do livro ou Liberalismo ou Socialismo. Eu não me lembro qual dos dois livros que foi traduzido na década de 30 nos Estados Unidos. E o Hazlitt leu... foi Socialismo. Foi o Socialismo. E o Hazlitt leu e, obviamente, ficou encantado com aquilo. Então, ele já admirava muito. Quando o Mises chegou, ele já contratou o Mises para fazer 10 coluninhas para ter algum dinheirinho. Lá o New York Times pagava, deve pagar melhor do que a Folha de São Paulo me paga. Contratou lá para fazer 10 colunas, e aí o Mises teve um dinheirinho, aí ele conseguiu um apoio do Volcker Fund, que é um fundo de liberais conservadores, que também apoiou, e ele estava lá, ele não queria ir trabalhar para o governo. Ali, no início da guerra, era só governo que contratava. E mesmo um pouquinho depois da guerra, o governo americano estava de tamanho muito grande. E quase todos os refugiados que vieram da Europa, inclusive muitos amigos do Mises, economistas que vieram da Áustria, foram todos trabalhando no governo. Manhattan Project, não sei o que lá. Ele falava, para o governo eu não vou, eu posso ir para uma universidade, né, que receba algum fundo do governo, pode até ter um pedaço de fundo do governo, mas para o governo eu não vou, não. E ele acabou, depois de muito custo, conseguindo ter um cargo que não se reconhecia como um de professor integral. Como se fala? Professor... me esqueci o termo. Professor de verdade. Titular. Titular. Não era professor titular, era convidado aí. Você pode fazer um curso meio que eletivo, e aí você dá um seminário aí, uma coisa assim. E não era grande coisa, o salário também não devia ser grande coisa. Mas esse tal desse seminário aí virou um troço inacreditável pelo número de pessoas que nem ele, o seminário dele na Áustria, esse também virou isso. Por exemplo, Israel Kirzner fez parte desse seminário, Mário Rizzo, Murray Rothbard e dezenas e dezenas, Walter Block e tudo isso. Mas, enquanto isso, quando chegou em 1939, 40, que teve a Blitzkrieg, ele estava concluindo um livro chamado Nationaleconomie, ele estava tentando fazer um tratado sistemático sobre economia. Só que na hora que ele concluiu o livro, estourou a guerra. Então ele quase que desistiu. Aquele livro chegou a sair, mas ninguém leu. Começou a guerra, aquela coisa. E aí ele, nos Estados Unidos, falou, não, peraí, eu vou fazer esse livro em inglês e vou completar ele melhor. E esse livro é o famoso Human Action, Ação Humana, que tem em português. Aqui é a minha versão, aí, ó, minha versão bonita, Human Action. Né? Gente, que linda! Também um Scholars Edition, né? Tá, ó, escrito ali, ó, Scholars Edition. Deixa eu tirar uma dúvida. Você risca esses livros, Hélio? Dessas edições especiais? Até nas edições especiais? Esse está virgem. Eu risco todos os meus livros. Eu recomendo que todo mundo risque todos os livros. Mas esse aqui eu comprei e não risquei, porque eu já tinha riscado o outro. Esse eu comprei porque era lindo de morrer. Olha aí.
E não É é que eu lindo tenha mesmo. ficado, não é que eu tenha ficado. Aliás, só de propósito eu tenho que ler de novo a Ação Humana, eu vou ler esse e vou arriscar. Eu acho que não Isso. é para ter Mas aí pena. você vai postar no Stories, Tá de bom, riscado. combinado. Vou postar no Stories. Mas, assim, eu sou a favor de riscar todos os livros, porque Eu também. ajuda a pessoa que está lendo, depois de você, a entender o que, que o Hélio viu ali. Olha só, ele realçou o troço, você ficou com essa dúvida, quem sabe tem um troço aqui. Eu acho excelente riscar o livro. Entendeu? Só Uhum. não risco o livro, só não torna ilegível, mas comentar, Aham. sublinhar, né, realçar, né, tal. Eu sou 100% a favor, Gustavo. E aí, então, esse livro foi um sucesso estrondoso, assim, estrondoso, logo que saiu. Em menos de 3 meses já tinha vendido 3.000 exemplares de um livro de 1.000 páginas, É. completamente denso. Um livro cujas primeiras 200 páginas são de teoria pesada, epistemologia, filosofia, nem a teoria econômica. Só se você consegue superar essas 200 páginas que você vai chegar na parte normal de economia, oferta e demanda, como é que formam os Uhum. preços, que é a parte que a gente está mais acostumado hoje. Mas para ele explicar por que ele vai mostrar a segunda parte daquele jeito, ele Uhum. precisou dizer, olha, veja, o método das ciências sociais não é o mesmo do método das ciências naturais. A gente tem que ver a coisa assim. O ser humano não é uma equação, não sei o quê. Então, ali, tudo virou uma explicação de por que, que ele vai fazer as outras 800 páginas. Né? E as outras 800 páginas são deliciosas, mais fáceis de ler, menos áridas do que as primeiras 200. Hum, E eu acho que tá. todo mundo deveria ler, mas é difícil. As primeiras 200 não são fáceis. Quem não é versado em filosofia, ou pelo menos epistemologia, em discussão pesada, talvez não goste das primeiras 200 páginas. Mas também pode saltar e ir para as outras, não tem problema nenhum. Só não vai ter Hum, a motivação que deu origem àquela forma de escrever as outras. Mas, olha, esse livro revolucionou a ciência econômica, porque a visão do Mises trouxe de volta algo que parecia perdido, Guta, que era o pensamento liberal clássico, né? De uma outra forma diferente dos liberais clássicos, completamente. Eu estou falando do Ação Humana, Davi. Agora, a gente já falou de vários livros aqui, mas agora, no momento, o Ação Humana. E era uma novidade mesmo dentro da escola austríaca, mas também fora, né? E passou a ser um incômodo para, vamos dizer, para keynesianos, para socialistas, para intervencionistas. Mas a onda da síntese neoclássica chamada, que é a macroeconomia que o Keynes fundou, foi devastadora. Então, o Hayek, a gente falou do Hayek discutindo com Keynes lá na Inglaterra, ele ganhou o debate teórico, mas perdeu na prática. O uhum, Mises escreveu Ação Humana, teve uma influência danada, mas a ciência econômica não quis saber. Então, ele também perdeu. Né? uhum. O Ação Humana ele ganhou importância com o tempo. Né? Ele teve um sucesso inicial, todo mundo leu, teve que lidar com isso, mas a onda da macroeconomia keynesiana estava muito mais forte. Uhum. E esse livro foi relegado, não só esse livro, os liberais clássicos foram relegados a segundo plano. Tinha sido fundado pelo colóquio do Walter Lippmann, não sei onde é que eu botei esse livro, eu tenho tanto livro espalhado aqui, viu, Guta? Vai para tudo quanto é lá. Um pouco antes da guerra, o colóquio do Walter Lippmann fundou o tal do neoliberalismo. E depois da guerra, logo em seguida, o Hayek fundou a Sociedade Mont Pelerin, que tinha um grande predomínio dos neoliberais. Então, o Mises ficou falando sozinho. Por isso que sacaneiam ele, né? Que a gente tomou essa história para nós e a gente fica feliz, mas os neoliberais
sacaneiam que o Mises, numa bela discussão, todo mundo, quase todo mundo sendo intervencionista, ele bateu na mesa e falou: vocês são todo banco socialista, e foi ali tomar um café e voltou 3 minutos depois. Então, eles ficavam sacaneando, tentando denegrir o Mises, dizendo: tá vendo? O Mises, ele é irrazoável, ele é Aham. radical, É. utópico. Porra, ele só falou assim, cara, vocês estão aí, eu vou sair da sala, vou tomar um café, porque, cara, vocês só estão discutindo intervencionismo. Não, vamos taxar 50% da imposto de herança. Era a discussão que É. dizem que estava Mas, tendo Hélio, ali. fala pra gente quem é que estava nessa sala de reunião discutindo isso? Com quem que o Mises falou? Vocês são um bando de socialistas aí. Para quem que ele falou isso? Ele falou isso para a sala como um todo, que eu imagino que seriam as pessoas que estavam liderando as discussões naquele momento. Dentro dessa, essa foi a primeira reunião da Mont Pelerin. Por acaso, eu acabei de ir, mês passado, na reunião do ano da Mont Pelerin. Essa sociedade continua tendo reuniões desde Continua. então. Eu sou membro da sociedade Mont Pelerin, porque eu acredito. Jura? Sim, eu sou membro, e eu acredito que a gente tem que tornar a Mont Pelerin mais liberal ainda, entendeu? Nossa, que massa! Eu não sabia, que Sim, legal! sim, sim, sim. Tem poucos brasileiros lá, mas eu estou lá e acho importante. Mas ali você tinha, o Hayek foi o fundador, você tinha um jovem Milton Friedman, estava lá, e assim, tinha tem a lista, depois eu mando para você a lista. Tinha o Ropke, tinha uma opção de economista, categorizaria como 4 ou 5 laissez-faire, ou seja, liberais clássicos legítimos como o Mises talvez o mais purista e consistente, talvez uns 10 neoliberais, e tinha lá os meio social-democratas também. Então, poxa, eu não sei a quem ele estava se dirigindo naquele momento da discussão, porque a gente só ouviu a versão dos detratores do Mises, Sim, mas tem isso. eu fiquei muito feliz que a gente tomou essa história para a gente. A gente falou: olha que legal, como o Mises é um cara consistente, entendeu? Porque essa Aham. história não foi para ser um gol nosso. Essa história era para ser 10 gols negativos. É que a gente tomou essa história Uhum. para nós. Tudo bem, deixa esses caras falando sozinhos. Então, o Mises cresceu de importância por causa desse trabalho e outros. Por exemplo, a gente acabou de lançar um que ele lançou logo depois da Ação Humana, que é o Governo Onipotente. Ele lançou Burocracia também. Estou vendo aqui, tem Esse Governo Onipotente foi o primeiro livro que ele escreveu em inglês, não foi? Eu vi o Alex Foi, Catarino falar isso. é verdade. Foi. O Governo Onipotente foi antes do Ação Humana, você tem razão. Burocracia também, talvez também tenha sido antes do Ação Humana. E aí depois vieram outros, tipo mentalidade anticapitalista, da E epistemologia. diz que o Governo Onipotente, ele não fez tanto sucesso assim na época, porque ele foi ofuscado pelo Caminho da Servidão do Hayek, que foi Verdade, ali na mesma, né? verdade, é verdade. O Caminho da Servidão teve uma repercussão bastante grande. Bom, Mises tem muitos outros livros que a gente não vai nem dar tempo de falar, né? Não tem Mas como. eu vi que o Davi perguntou o conceito de neoliberalismo. Esse é um troço que muita gente no Brasil tem problema em falar que existe, porque acha que está sendo um xingamento contra nós. E não precisa ter vergonha. A gente não é neoliberal. Quando chamam de neoliberal, você pode falar: "Tá, eu também não gosto de neoliberalismo, porque tem intervenções." Então, por exemplo, o neoliberal ele defende, por exemplo, agências estatais de regulação, né? Como é que a gente chama? Agências, né? Agências reguladoras. A agência reguladora. Eles acham isso genial, porque o mercado erra muito, precisa ter um cara estatal que vai dizer as regras do jogo. Defesa do consumidor, e aí você ataca as trocas voluntárias. Regulamentação de defesa da concorrência, que é o antitrust, não sei o que lá. Infraestrutura básica, né?
política monetária estatal, o governo ser o gestor da política monetária, Os harmonização conselhos de... de classe, os conselhos de classe profissional, tipo OAB, é uma defesa neoliberal Cara, também? A gente pode classificar eu como isso? eu não sei se os neoliberais topariam, não. Acho que aí você já está indo para o lado, dependendo de qual é o formato desses conselhos, né? Você pode estar indo para o lado social-democrata. Mas Uhum, tá. basicamente o neoliberal ele fala o seguinte: olha, o mercado é bacana, é legal vocês comprarem e venderem, mas tem muita falha. Então, o governo, nós, né? Nós, neoliberais, Uhum, queremos regular esse troço. Então, a gente vai dizer uhum, quando o preço está alto, quando está baixo, quem está produzindo muito e tal. Não sendo intervencionista como social-democrata, não. A gente não é keynesiano, não, hein? A gente não é esse troço, não. A gente não quer ter campeão nacional, empresa estatal, a gente não quer ter tarifa de importação, né, de proteger, não quer nada disso. Mas a gente precisa resolver as falhas de mercado e ter aí uma infraestrutura básica e tal. E o laissez-faire não é isso, tá certo? O laissez-faire é outra coisa. Então, por isso que, ainda que algumas pessoas achem que não exista o neoliberalismo, que o neoliberalismo e o liberalismo são a mesma coisa, não são. Eles defendem dois conjuntos diferentes. Outros dizem o seguinte: o que você está dizendo aí que é neoliberalismo, na verdade é social-democracia. Não, porque o neoliberalismo, de novo, ele não quer fazer empresa estatal, tarifa pública, ele não quer fazer política industrial. O neoliberal não quer fazer nada disso. Ele em tese, respeita mais o mercado do que o social-democrata. Mas ele não é o laissez-faire, esse é o ponto. uhum. Quem quiser entender esse tema, leia o livrinho pequenininho, só tem em inglês, infelizmente, chamado The Walter Lippmann Colloquium. O colóquio do Walter Lippmann. Lippmann. Lippman. O colóquio foi quando foi fundada essa doutrina oficialmente, The Walter Lippmann Colloquium, o colóquio do Walter Lippmann. Bom, e depois a Montpellier ajudou ainda isso a prosperar, porque ali o Mises era minoritário. Os neoliberais eram novos neoliberais, né? Esse troço tinha surgido ali naquele momento. E a justificativa para eles terem surgido, Guta, é que, porra, os liberais estavam sendo exprimidos de todos os lados. Você tinha totalitário, nazista, fascista, né? Uhum, Porra, socialista. Porra, os liberais falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente vai desaparecer. uhum, Vamos conceder em algumas coisas, que nem hoje, sei lá, o Guedes quer conceder em fazer Auxílio Brasil. Vamos na doutrina, diferente do Guedes, na doutrina vamos conceder. Vamos dizer que o liberalismo precisa ter uma grande rede não sei como, que precisa ter agência reguladora, que precisa ter defesa da concorrência, que precisa ter defesa do consumidor, que na doutrina. Então, eles uhum. criaram uma doutrina nova que não era o laissez-faire. Esse é o ponto, entendeu? Então, por isso que a gente... E aí, esse negócio do neoliberalismo, né, Guta? Você estava comigo numa palestra agora há pouco. O pessoal que se envolve com isso, eu falei naquela palestra do Libercracia, fica falando economês, tem uma linguagem tecnocrata, e ele não fala como o Mises fala, como nós, os Uhum, mais humanistas, falamos no cidadão comum, no que está acontecendo, na realidade. Ele fica falando uma língua que ninguém entende, entendeu? De eficiência, né? Temos que equilibrar o balanço de pagamentos, temos que equilibrar o déficit público, temos que fazer o câmbio flutuante. Muito bem, legal, bacana, mas ninguém entende o que você está falando e isso não é uhum. exatamente o que a gente aqui, o que o próprio Mises defendia. Ele ia muito Defende. além Uhum, disso, né? Então, ali a gente foi derrotado, né? O Hayek perdeu do Keynes, o Mises perdeu do Keynes, e a biografia do Mises mais famosa é a do Guido Hülsmann, que se chama O Último Cavaleiro do Liberalismo, porque afinal o Mises era o último que se rendeu. O próprio Hayek foi um pouco para o lado neoliberal. Então, ficou um troço assim, morto, até que veio até o aluno do Mises, Murray Rothbard,
retomando o Mises e criando uma nova coisa, que é essa integração da ética com a economia de uma forma mais sofisticada, coisa que a Rand também fez, né? A Rand procurou fundar o liberalismo mais amplo na ética, e aí essa coisa, junto com todos aqueles livros do Mises que estavam meio esquecidos, começaram a ser redescobertos. E as pessoas começaram a se empolgar cada vez mais. Quando chegou em 1973, na morte do Mises, no vale do liberalismo total, surgiu o renascimento do movimento liberal. No ano seguinte, teve uma conferência importantíssima, em 74, e o Hayek ganhou o prêmio Nobel com a teoria do Mises, porque ele fez parte da teoria do Mises também, que é a dos ciclos econômicos, né? Então, e a partir daí teve um renascimento muito grande, que vem até hoje, com altos e baixos. A gente falou do baixo na palestra anterior que você estava, né, Guta? Mas a maior parte é de alta. Ainda bem. Isso que eu ia te perguntar, mas você acabou respondendo, mas eu vou perguntar e você desenvolve, tá? Que eu acho que dá para desenvolver. Só um minuto. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Davi. Se ele era ANCAP? Não, ele não era ANCAP. Não era. Ele achava que o governo precisava defender a propriedade privada, que o governo precisava impedir que as pessoas agredissem uma às outras. Só, mais nada. E ele não entrou, o Mises era um economista típico, ele não entrou em discussões de filosofia política, diferente do Hayek. Então, esse não era um tema que interessava a ele. Quando você fala ANCAP, ou fala de libertarianismo, tal, você está falando de uma filosofia política. O Mises, ele se mantinha mais em ciência econômica, embora ele defendesse, dada a ciência econômica, o que precisa fazer é o laissez-faire, entendeu? Mas não é que ele se interessava em fazer análise de filosofia política, não era a dele essa, mas ele tem uma frase muito importante que eu queria falar. Ele disse lá num livro, que eu já me esqueci, eu acho que foi no Ação Humana, que se fosse possível, tecnicamente, isso ele escreveu há 70 anos atrás, um cidadão fazer a secessão individual do seu país, se tecnicamente isso fosse possível, porque é meio complicado tecnologicamente, que todo mundo deveria ter o direito de fazer a secessão individual. Então, aí ele, nesse momento, ele passou aqui raspando no ANCAP, né? Então, porque imagina, se você pudesse fazer a secessão, Guta, e dizer que você é um turista aqui no Brasil, você vive aqui sem precisar pagar os seus impostos de renda, mas também não vai ter direito, sei lá, ao SUS, ou sei lá o quê. Qual o problema de ter isso hoje? Poderia ter amanhã, o Congresso podia passar essa regra amanhã. Quem quiser, onde é que eu assino? Eu também. Onde é que eu assino? Eu quero assinar essa aí. Mas o resumo... você ia falar uma coisa, perdão. Então, a gente estava assistindo um evento que o Hélio estava participando, em que ele falava que o movimento liberal está numa baixa nesse momento, né, na avaliação dele. E o Hélio é investidor. Então eu queria saber, Hélio, de você, vale a pena a gente investir no liberalismo ou é melhor a gente pular fora? Não, eu acho assim, você tem que ter dois chapéus separados. Um é quando você aplica a sua poupança e o outro é quando você está com o chapéu de cidadão responsável que quer contribuir com o seu país. Não misture as duas coisas porque você vai quebrar a cara. Se você tiver uma torcida pelo liberalismo na hora de fazer investimento, você vai se dar mal. Aliás, eu recomendo o contrário. Você deve pegar, por exemplo, a teoria do Mises de ciclos econômicos, que é resultado de intervenção e que causa, por exemplo, o boom, né, a alta dos preços, e ao invés de você falar, isso está errado, essa alta dos preços é insustentável, não, aí você compra. Porque você sabe que aquilo vai continuar por um tempo. Então você vai até contra, vamos dizer, não é bem contra, mas você vai contra o que você acredita. Mas você deve fazer isso. São duas coisas separadas. Uma coisa é você investir, você tem que fazer a tua poupança andar o melhor possível, com o menor risco possível de perder, né?
Uhum. A outra coisa que você acha que é melhor para o país. Então, não misture as duas coisas que você vai se dar mal. Tá certo. E aqui, no final da apresentação do livro, tem uma coisa muito interessante que eu não sabia, que existe uma versão do As Seis Lições em audiobook numa plataforma chamada YouBook. Isso mesmo, o book. Uhum. E, e ela foi... quem é o narrador desse audiobook foi o dublador do Batman, da série do Batman, que o autor era o Christian Bale, que eu acho sensacional. E você lembra por que foi escolhido esse dublador, Hélio? Você quer trazer pra gente? Eu lembro, sim, né? Tem que lembrar, né? Isso veio da edição em quadrinhos do Batman de Berlim. E nessa edição em quadrinhos do Batman de Berlim, o Batman está lá em Berlim e ele começa a falar de um herói, um economista, que está contra o nazismo. E começa a falar do Mises, começa a falar que eles roubaram os livros dele, etc. É uma edição super bacana que nós temos, todo mundo quiser, Ruta, você é convidada. Visitar o Instituto Mises Brasil para ver a nossa edição lá, guardadinha, do Batman de Berlim, que a gente tem lá no Instituto. Então, a gente achou muito bacana que o dublador do audiolivro fosse o dublador do Batman, porque o Batman homenageou muito Mises, considerou ele um grande herói, fugindo dos nazistas e brigando contra os nazistas. E muito bacana. E se você der um Google, você vai pegar talvez algumas páginas do Batman falando sobre isso. Eu já fiz post no Facebook alguns anos atrás, bem legal. Mas a edição que vocês têm lá no Instituto Mises é a edição da DC, em Isso. inglês. Não tem algum plano da LVM de trazer isso para o Brasil num quadrinho? Já A gente pensaram nisso? não é o nosso nicho, né? Fazer O foco, quadrinho, né? né? Quando você sai do foco, você acaba se confundindo como empresa. Então, torço para alguém, alguma editora focada em quadrinhos ou infantil, ou sei lá o quê, para fazer. Mas se a gente tentar fazer, a gente vai fazer mal e não vai ser muito inteligente. Mas é muito bacana, vale a pena ver a edição, mesmo em inglês, do Batman de Berlim. Legal. Bom, Hélio, eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma jornada boa aí sobre a história do Mises, porque eu penso que ele deu um testemunho também da liberdade. Ele foi perseguido, né, por soviéticos, nazistas, teve seu apartamento confiscado, suas obras confiscadas. Eu fico imaginando, né, a gente às vezes empresta um livro e a pessoa não devolve, aquilo já é, meu Deus, uma dor. Agora você imagina alguém roubar tudo sua obra, aquilo que você produziu, e quem roubou aquilo são justamente aqueles totalitários contra os quais você escreve e você fala que aquilo está errado e você perder para eles, né, a sua obra. Então, e ele seguiu, né? Ele foi o que ele pôde fazer para seguir, ele fez, né? Ele não desistiu. Tem que ir para a Suíça, eu vou para a Suíça. Tem que ir para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Mas eu não parei. Então, foi um testemunho. E a gente não concluiu a história, obrigado por lembrar dessa parte dos livros, que o Mises achou que os nazistas iam usar os livros dele como lenha, mas descobriu-se em 1990 que não, 92 talvez, que os nazistas guardaram os arquivos do Mises, tanto os livros que o Mises tinha escrito, os trabalhos escritos dele, quanto que ele tinha de terceiros autores, e o professor Richard Ebeling, nosso caro amigo, professor, desconfiado de que isso pudesse estar em Moscou, porque depois que a guerra acabou, quem chegou primeiro nisso foram os soviéticos. Então, o Ebeling falou, esse troço todo do Mises pode estar lá em Moscou. E quando a guerra acabou, o muro caiu, que Moscou abriu, ele foi lá ver se não estava. E não é que ele descobriu esse troço todo, que viraram esses três maravilhosos livros, que, por exemplo, ainda tem muito mais coisa ainda que vai sair. Ainda tem muito material, né? Muito material. O Mises falando sobre assunto do dia a dia, do que o governo está fazendo, não está fazendo. Muito bacana.
e é bem legal, vale a pena ler. É um outro Mises que as pessoas não Não conhecem. conheço. Mas esses vários Mises, entre eles, você tinha de comum uma grande paixão pela liberdade, uma, uma consistência de princípios inacreditável, né? Tipo, chegar de mãos abanando nos Estados Unidos, não querer trabalhar para o governo, mesmo tendo várias ofertas de emprego, e resolveu ficar ali se virando como pôde, e Uhum. até o fim da vida, mesmo sozinho, não abriu mão de nada das ideias dele. Então, isso aí é um Mises que serve de inspiração para mim, pessoalmente, né, e para todas as pessoas. E nesse momento que você falou que a gente está em baixa, que eu acho que a gente está em baixa desde 2018, 2019, no liberalismo, eu volto ao que a gente abriu, que é o lema do Virgílio, que era o lema do Mises, que ele adotava de vida, que é o tu ne quedes malis, sed contra audenti orito. Quer dizer, não ceda às adversidades ou ao mal, mas enfrente-a com cada vez mais audácia. E eu acho que a gente tem que fazer isso nesse momento e enfrentar esses malucos intervencionistas, estatistas, totalitários, centralizadores, com cada vez mais audácia e princípios, como o nosso querido velhinho Ludwig. Isso aí. E, Hélio, eu queria te dizer que você é uma inspiração para nós do movimento liberal. E sempre que eu posso, eu acompanho as suas lives também, acompanho a sua coluna na Folha também. E sempre que a gente vê você falar, é com um brilho no olhar, assim. Não, vamos para cima, e sempre com um sorriso, e sempre assim, a gente vê a tua alegria em defender isso. E eu falo, poxa vida, realmente a gente não pode desanimar. Então, isso é muito importante para nós que estamos começando. E eu te agradeço muito de Mas, você ter me dado a oportunidade de conversar com você, alguém que me inspira tanto. E isso só nos anima a não, seguir, a fazer inúmeros projetos para divulgar essas ideias que são as melhores. imagina, Gota, o que você faz é sensacional, prazer estar com você, continua nessa vibe, muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que está na live nos escutando em pleno sábado para falar do velhinho. E um beijo a todos e estamos juntos e vamos até o fim para cima mesmo. Isso aí, gente. Obrigada pela presença. E, ó, a partir de amanhã eu começo a soltar os vídeos do projeto Era uma Vez. A gente vai começar com a primeira lição, que é o capitalismo, numa edição bem especial, cheia de imagens e fotos. Acho que vocês vão gostar bastante. Ah, que lindo! Que graça! Olha ele Para aí. sempre, Ludwig von Mises. Vamos lá, Isso Mises! aí. Obrigada, Ellie. Um beijo, viu? Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, Tchau, pessoal. Gota. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.